A voz inundava a minha cabeça. Falava que a transferência de músculos estava completa, por isso a anestesia foi lentamente desativada. Assim que isso aconteceu, saltei em um pulo, colocando meu corpo sentado. Aquele procedimento invasivo nunca mais deveria acontecer, por isso avisei a Nano que não fizesse mais. Aos poucos notei que estava deitado e tive a curiosidade de saber se o guarda Zhang havia entrado no quarto enquanto eu ainda estava naquela posição. Com a intenção de que já tinha sido orientado o suficiente, peguei aquela adaga do chão. Meu pensamento era só um agora. Talvez não doesse tanto para usar a técnica. A Nano falou que, pela transferência, eu poderia possuir os mesmos músculos de quem praticou esse movimento por até 20 anos. Sendo assim, eu me acalmei e procurei buscar o ambiente mais tranquilo que havia em minha cabeça. Para acessar as tais memórias do que eu havia aprendido depois que olhei o treino do guarda, me posicionando, parecia que o meu corpo já começava a reagir praticamente sozinho. Eram mesmo as técnicas de antes, mas estavam mais precisas e poderosas. A sensação de cortar o ar era maravilhosa. Por isso não iria parar e poderia continuar com aquilo por muito mais tempo, já que meu corpo não era mais como antes. A sensação de ser proficiente segurando a adaga era incrível. Por isso, fiz a primeira formação sem nenhuma dificuldade. Não demorou muito e o primeiro passo da segunda formação veio quase que instantâneo. Com a empolgação, nem notei que estava quebrando partes do assoalho de madeira. Passado um tempo, eu ouvi o barulho e olhei para o chão e notei as minhas pegadas. Sabia que não estava usando o Neigong de forma correta, pois ainda estava deixando marcas. Por isso veio a dúvida. Se já completei o Weigong, por que ainda continuava deixando aquelas marcas no chão? E agora, se o guarda visse aquilo, poderia ficar magoado. Parecia que era mágica. Mal falei no nome dele e ele já estava me gritando, avisando que o café estava pronto. Assim que ouvi a voz dele, fiquei apavorado. O que eu faria agora? Apertei até mesmo o pé no chão, achando que se pressionasse, as marcas poderiam sumir, mas não deu certo. Assim que consegui um método para tapar aquilo, o guarda entrou, me chamando com o rosto bastante animado. A única coisa que veio à minha cabeça foi puxar rapidamente uma mesinha e colocar naquele lugar. Depois, mudei o assunto completamente, falando que estava com muita fome naquele dia. Mesmo assim, ainda parecia suspeito, já que o guarda sabia que eu gostava de comer perto da janela. Por isso, inventei uma desculpa, dizendo que já que não voltaria para casa por um tempo, resolvi comer aquele dia no centro. Falava isso torcendo para que ele não tivesse percebido nadinha. Enquanto isso, olhei para aquele prato. Estava tudo muito simples, porém eram todas as comidas que eu gostava: vegetais fritos, porco cozido e arroz com ovos em cima. Eu sempre soube que o guarda Zhang se importava comigo, mas naquele dia ele fazia questão de comprovar. Já que eu seria admitido na academia, poderia ser o último café que ele fizesse para mim. Não demorou muito e a Nano logo detectou minha mudança repentina de emoção falando. Súbitas fezes, o ácido subiu para o meu estômago aumentando a salivação. Ainda me deu a sugestão de engolir a comida com saliva para ajustar o ácido. É claro, pedi a ela que parasse de falar essas coisas esquisitas. Para aproveitar melhor a minha refeição, pedi a Nano que queria entrar, assim, no modo mudo temporariamente até que eu devorasse tudinho. Mesmo que o guarda falasse para que eu comesse devagar, eu não conseguia, pois estava muito delicioso. Agradeci dizendo que naquele dia estava melhor do que todos os outros dias juntos. Estranhamente, o guarda suspirava, dizendo por que você não havia aprendido minha técnica. Era esquisito. Logo eu perguntei, sobre o que você está falando? Foi quando ele me surpreendeu tirando a mesinha do lugar e revelando que já tinha ficado sabendo desde o início, aquelas pegadas que eu havia feito enquanto estava treinando. Assim que o guarda colocou o olho ali e notou que eu tinha feito o segundo passo da formação da técnica, agora sim eu estava encrencado. Roubar técnicas dos outros era um tabu. Cometi um crime ao fazer isso usando o poder da tecnologia, por isso estava simplesmente esperando que ele gritasse comigo. Ao invés disso, a reação dele certamente me deixou aliviado, ainda mais quando me elogiou. Você fez bem. E daí que aprendeu em segredo? Sou seu guarda. Se não fosse pelo voto dos 6 clãs, seria ensinado mais cedo. Isso me deixou sem palavras. No fundo, eu queria debulhar todas as lágrimas que tinha, mas fui firme. Até que ele me entregou um papel. Eu sabia o que era aquilo. Ele falou que era o método de fluxo de energia Neigong, da técnica da adaga.
Logo que vi o pergaminho, quis saber por que ele estava me dando aquilo. Ele falava que queria deixar as dicas. Embora tivesse muita coisa melhor na academia do que aquilo que ele estava me dando, mesmo assim insistia para que eu aprendesse. Naquele momento, as lágrimas já não conseguiam mais ser contidas, e agora aquele pedaço de papel, além de conter o segredo do guarda, também tinha uma certa concentração de minhas lágrimas. Mesmo que quisesse segurá-las por mais tempo, não era possível. Mesmo eu tendo pego escondido a técnica dele, ele ainda estava sendo gentil. Mesmo que estivesse chorando em sua frente, ele estava calado. Prometi a ele, quando perdi minha mãe, que jamais choraria novamente, já que naquele dia chorei um rio de lágrimas. Era fato que já tinham se passado 5 anos desde a morte dela. Durante aquele tempo, aguentei aquela dor calado, claro, sempre com a ajuda do guarda Jiang. E daquela vez não foi diferente. Ele apenas pegou a bandeja e se retirou, me deixando chorar sozinho. Era como se ele quisesse me deixar com um pouco mais de dignidade. Deu alguns passos e quando chegou na porta, sem se virar para trás, ele falou: "Eu poderia não estar com você depois que você fosse admitido, então você pode chorar agora, mas deve ficar forte daqui em diante." Queria falar um monte de coisas, mas a única que veio em minha mente e a única que minha boca conseguiu reproduzir foi: "Obrigado." Assim que a porta se fechou, procurei secar minhas lágrimas. Pensava que agora para frente iria agir como um verdadeiro artista marcial, sem hesitar nem tremer. Ainda que a minha mãe não estivesse comigo, eu não iria agir de uma forma ruim ou descuidada, até porque o guarda estava ali e eu tinha um lugar para voltar. Não demorou e o grande dia chegou. Aquele lugar estava repleto de pessoas. Tinha ouvido que todos os clãs já tinham chegado. Uau! Quantas pessoas tem aqui? Jogando por alto, talvez tivesse mais de 1000 pessoas. No meio da multidão, eu ouvi as pessoas conversando. Algumas estavam nervosas pelo começo da competição entre os herdeiros. O clima ali não era dos melhores, já que todos estavam tremendo. Aquele homem de cabelos ruivos era um Nanda-chuva bastante empoderador. Credo, como podem ser tão barulhentos? Não consigo ver nenhum tipo de espírito neles. Não passam de um bando de idiotas. Vieram sem saber que este lugar pode ser o último que verão? À distância, todos viram aquele homem de cabelo vermelho. Era o guardião, o rei do fogo, Li Huamiang. Todos sabem que ele é um dos 10 mais fortes do culto. Talvez fosse até um dos 5 mais fortes. Não demorou muito e aquele homem notou pessoas que estavam na frente. Aqueles eram os herdeiros dos clãs. Um deles era do clã das trevas, o número 1, Tian Muyan. Já o segundo era do clã da espada. O terceiro, do clã da primavera, era aquele chatinho que tinha tentado eliminar o protagonista assim que a trama começou. O quarto era do clã do veneno. O quinto, do clã da lâmina. A sexta, do clã do som. Afinal, era a única mulher daquela vez. No entanto, o número 7 estava fora do alcance da visão daquele homem ruivo. Ele procurava no meio da multidão para ver se o encontrava. Era simples, porque eu não estava na frente junto com os outros, procurei o meu broche para ocupar meu lugar por direito. Porém, me falaram que eu não tinha o broche. Não tinha o número 7. Falavam que os broches iam só até o número 6. Por isso, queriam que eu esperasse até encontrar uma forma de me identificar. Era desagradável aquilo. Poderia mesmo ser uma pegadinha dos 6 clãs. Sem outra opção, disse que poderia esperar. Ficava claro que não me queriam mesmo neste lugar. Fiquei esperando no canto. Nada de bom sairia se eu começasse a criar um conflito logo no início. Era fato, já tinham tentado me matar por bem menos. Provavelmente me matariam se eu criasse uma situação com bastante visibilidade. Já era bastante estar aqui, no meio dessa multidão, depois de tantos ataques. Mesmo assim, prometi a mim mesmo que seria mais forte do que qualquer um ali. Seria uma espécie de rei na academia demoníaca. Por isso, fiz parte da formação e, como não tinha uma identificação, tive que ficar entre os outros, lá no fundo. Porém, eram tantos que ia ser difícil chegar até na frente. Ainda mais sem a minha identificação, ninguém iria mesmo abrir um espaço para mim. Tive que ouvir todos falando que ninguém tinha encontrado o broche preto número 7, que era o herdeiro candidato, mas não era dos 6 clãs. Também tive que ouvir todos murmurarem que eu não sabia nada sobre artes marciais. Era um saco ter que ouvir o óbvio. Todos estavam sussurrando sobre mim. Ainda que não os escutasse com perfeição, mesmo assim, isso me deixava bastante irritado. Até que aquele homem com cabelo ruivo e olhos de águia conseguiu me notar, bem estando no fundo e sozinho.
Pela cara que ele fazia enquanto olhava para mim, deveria estar achando que eu tinha conseguido uma forma diferente de chamar a atenção, já que sou filho legítimo do Lorde. Não demorou e eu vi as trombetas anunciando o começo daquela celebração. Toda aquela barulheira queria dizer que não demoraria muito e o Lorde estaria entre todos. Realmente não demorou, e todas aquelas pessoas já começavam a ser vistas. As pessoas começavam a ficar com cara de bobalhões. Para mim não fazia muita diferença. Era apenas uma pessoa que não esteve em minha vida nem mesmo quando eu precisei. E todas aquelas pessoas eram, no mínimo, arrogantes e assustadoras. Não demorou e todos eles começaram a procurar seus lugares por definições. Mesmo estando de longe, dava para notar quando o homem ruivo ficava chateado, apenas pelas roupas amassadas e desgrenhadas da outra pessoa que apenas queria existir ali. Ninguém poderia culpar aquela pessoa, já que o estilo de luta dele era o estilo punho bêbado. E todos sabiam que aqueles dois tinham uma certa rixa, e sempre que se encontravam, começavam a se encarar, apesar daquele ser o guardião direito, a espada louca. Mas tudo se acalmava quando aquele homem de máscara e tranças fazia uma cara feia para os dois. Aquele era o guardião líder, o rei guardião. Não demorou muito e o Lorde já ocupou o seu lugar. Agora encarava as pessoas. Ele era um dos 5 mais fortes do Morim, Lorde do culto Sheonma. A energia que ele passava era tão forte que as pessoas mal conseguiam se aguentar. Era de fato, até mesmo para mim que estava mais longe, uma presença esmagadora, como esperado de um Lorde. Para todos, ele era apenas o Lorde. Para mim, deveria ser o pai que não me serviu para muita coisa. Foi quando o homem de tranças ordenou que todos ficassem em silêncio. A palavra dele já bastou para que o silêncio tomasse conta de tudo. Depois, reverenciou o Lorde dizendo que tudo estava pronto. Tomando a dianteira, logo se levantou. O olhar dele era fulminante, dizia que todos eram responsáveis pelo futuro do culto. Por mais estranhas que aquelas palavras fossem, era o jeito dele dizer que todos eram bem-vindos. No entanto, o poder pessoal dele era muito forte, fazia com que todos ficassem horrorizados. Eu observava, parecia que ele apenas estava falando, entretanto, o som ainda soava tão limpo e profundo em meus ouvidos. Aquele homem continuava dizendo que aquele lugar era para treinar e criar laços, e que todos nós deveríamos ser o poder do culto. Aquelas palavras deixaram muitas dessas pessoas empolgadas, a ponto de levantar os braços e gritar. Todos gritavam que era pelo culto demoníaco. No entanto, aquele homem que a vida inteira foi indiferente a mim, por um breve momento, me olhou de canto de olho. Sua visão era realmente boa. Me notou no meio de todos, lá no fundo, sozinho. Sem querer ter nenhum destaque, parecia que estava me destacando ainda mais. Claro, fui apenas por um momento. Depois o olhar dele tomou nova direção, e eu tive que novamente ver apenas as costas daquela pessoa. Pensar que na primeira vez que o vejo, pude apenas ver seus olhos frios. Não esperava nada dele mesmo. Ele não apareceu nem mesmo quando minha mãe morreu. Não demorou muito, e aquele homem de cabelos vermelhos começou o discurso dele. Dizia que tinha acabado e que agora deveria permiti-lo começar adequadamente. Todas as pessoas agora estavam em polvorosa. Assim que o Lorde acabou de falar, parecia que não dariam atenção para o homem ruivo. Ele não demorou muito a ranger os dentes e mostrar a sua insatisfação, enquanto gritava que não iria aprovar um comportamento rude. Não demorou também, e a aura que ele mostrava deixava claro por que chamavam ele de Guardião Rei do Fogo. Depois que todos tinham conseguido deixar aquele homem extremamente irritado, ele falava que iria simplificar, e todos deveriam ouvir bem. Falava que a academia ia durar 4 anos e teria 6 estágios. Após cada estágio, haveria um teste, em que todos nós teríamos uma chance de passar. Para mim não teve tanta importância, mas todos ficaram em polvorosa, por haver apenas uma chance. Parecia que era isso mesmo que o homem queria. Falava que parecia que todos nós tínhamos entendido que quem não passasse seria expulso. Não demorou muito para um dos engraçadinhos levantar a mão, pois tinha uma pergunta. Aquele era o segundo candidato. E mesmo sendo o segundo candidato, parecia que não tinha preleção ali. O ruivo falou para ele que nenhum bastardo poderia perguntar. O jovem achava que era coisa demais. Apenas por ser o segundo candidato, começou a fazer gracinhas e deixou aquele homem ruivo ainda mais irritado. Na frente de todos, o guardião-rei perguntou àquele segundo candidato se ele tinha algum problema em ser chamado de bastardo.
Deveria saber que quando entrasse na academia, perderia todos os privilégios dos 6 clãs. Com olhos arregalados e assustados, falava que, se quisesse ser expulso antes do momento, era apenas continuar as gracinhas. Assim, todos os outros candidatos começaram a rir e a zombar daquele que teve a coragem de levantar a mão. Não demorou, e ele, mostrando sua insignificância, pediu desculpas ao guardião-rei. Depois que ele se acalmou, respondeu falando que a pergunta feita era óbvia. Poderiam pensar em uma chance para 6 etapas e que era injusto, mas na verdade seriam dados benefícios a quem passasse. Abrindo uma caixa, mostrava que o primeiro benefício era a esfera do dragão negro. Isso me deixou bastante interessado. Mesmo não estando inserido totalmente nas artes marciais, eu sabia mais ou menos do que se tratava a tal esfera do dragão. Também ouvi algumas pessoas falando que, se passassem e conseguissem isso, ganhariam 120 anos a mais. Seria uma experiência de grande expert. Eles diziam que quanto mais tomava, mais ficava efetivo, embora fosse difícil de absorver completamente. Com isso pensei, estes estágios não têm nenhum Neigong no momento atual. Como farei? Ainda assim, se passar, posso conseguir um em um instante. O homem prosseguiu falando que o segundo benefício era o livro de segredos das artes marciais. Falava que todos nós deveríamos treinar e conhecer a importância disso. Concluía dizendo que a biblioteca tinha 5 andares. Cada vez que passássemos, tínhamos acesso a um andar. A multidão falava que, dependendo do nosso esforço, poderíamos aprender o segredo dos 6 clãs ou outras coisas. Para mim, era muito importante esse livro de artes marciais para sobreviver. Era mais importante que Neigong. Mesmo assim, continuei prestando atenção no que aquele homem falava. Dizia que, primeiro, a maioria de nós não iria chegar ao 5º andar mesmo se fôssemos ressuscitados, então não precisaríamos nos animar. Quando aquele homem ruivo falava, era certo que ele era especialista em aumentar e baixar a moral de todos de uma vez. Mesmo aqueles que estavam do lado dele notavam que ele era bastante intimidador. Não demorou, e o homem começou a falar do terceiro e último benefício que conseguia a atenção de todos os candidatos. Falou que o terceiro seria um ranking que nós nunca teríamos visto antes. Isso deixava claro para alguns que era por isso que ali ninguém tinha rankings ou privilégios. Tudo mudava quando entrássemos na academia. De agora em diante, só os fortes sobrevivem. O ruivo continuou dizendo que toda vez que passássemos no estágio, iríamos pegar rankings. Ranking baixo para o ranking 1, médio para o 2, alto para o 3, líder de esquadrão para o 4 e líder de clã para o 5. O 6º estágio não importava para nós, achava que não éramos capazes de alcançá-lo. Deixava claro que a maioria de nós nem passaríamos do 3º, independente do que fizéssemos. Depois cruzou os braços, dizendo que mesmo assim não seria uma perda de tempo para os membros do alto ranking virarem de baixo ranking. Enquanto ele falava, aquele homem bêbado parecia que queria chamar o 6º teste de algo impossível. De certa forma era verdade, já que nem mesmo 10 passaram no teste em centenas de anos. O Rei do Fogo continuava dizendo que aqui na academia, todos nós começamos da mesma forma, e se tivéssemos méritos, subiríamos aos poucos para os rankings superiores. Enquanto ouvia aquelas palavras, eu pensava em sobreviver, até porque até agora esse foi o grande problema da minha vida. Sobreviver era mais importante até do que subir de ranking. Finalmente, aquele homem que tinha acabado de falar dizia que de agora em diante teríamos equipes para os dormitórios enquanto começássemos o primeiro teste. Isso me deixou meio confuso e não entendi direito o que ele estava querendo dizer. Me misturar com outras pessoas parecia mesmo o fim do mundo. Eu, que sempre tive meu quarto e o meu canto, agora teria que me juntar com um bando de outras pessoas que nem sequer conheço. E o pior, deveríamos ter que nos adaptar para começar quase que imediatamente um teste. Isso era inacreditável. Todos diziam que era injusto, e eu também concordava com isso. Até porque, em meio a todos que estavam fofocando, eu era o que estava em menos acordo comum com tudo. Apesar de ter uma tecnologia incrível, não estava treinando há tanto tempo quanto todos eles. Vendo que todos tinham ficado bastante agitados, o homem ruivo começou a gritar, mas ninguém queria ouvir, já que se alguém falhasse, deveria sair da academia, não merecendo nem mesmo estarem nos rankings mais baixos. Perdendo a paciência, o homem começou a gritar. Dizia que o primeiro teste iria julgar as nossas habilidades básicas.
Iríamos precisar de pelo menos Neigon básico para um guerreiro daquela escola. Quem não tivesse isso, iria para a agricultura e comércio no distrito de serviços. Deveríamos nos preparar. Isso me pegou ainda mais de surpresa, pois pensei que deveria apenas me preocupar com os outros do dormitório e em sobreviver. Agora, mais isso. Ainda tinha que ouvir aquele ruivo miserável dizendo com o tom de deboche que todos precisavam mesmo de pessoas para o trabalhinho sujo, por isso não precisávamos temer tanto se não conseguíssemos passar. Assim que eu ouvi isso, meu sangue ferveu. Agora sabia que era por isso que tinham me feito jurar não aprender jamais Neigon, pois já sabiam que isso era a base para eu entrar neste inferno. Se não passasse, seria parte do menor clã do culto, e se acontecesse, qualquer um poderia me matar e fariam sem questão de dúvidas. Agora sim os malditos da frente começaram a gargalhar. Sabia que eu tinha jurado para aquelas malditas famílias dos 6 clãs que jamais aprenderia tal coisa. O maldito do segundo do clã da espada ficava me encarando. Achava que se eu errasse, ele poderia se livrar do trabalho de ter que me eliminar com suas próprias mãos. Mas pareceu que alguma coisa chamou a atenção dele quando algumas pessoas entraram com instrumentos estranhos. Uma delas era a quinta anciã, líder do clã do som. Ela chegou tocando o instrumento e já subindo as escadas junto com suas damas. Não demorou muito e o ruivo começou a gritar novamente. Falava que aquela pessoa ia olhar o primeiro teste e a líder do clã do som e quinta anciã era a jogadora. Para piorar a salada, que honestamente era bem fácil, se falhássemos aqui, não seríamos nem mesmo baixo rank. Eu fiquei encarando aquela mulher esquisita, pensando que tipo de teste chamaria a líder do som. Foi quando, de repente, olhei para frente e topei todos tampando os ouvidos como um bando de loucos frenéticos. Foi quando aquele homem estranho falou que se ela tocasse a onda musical, todos nós perderíamos, sem chance, mas ela iria controlar, então não iria nos matar em primeira instância. Ainda desejou boa sorte. Deixou claro que ninguém que não tivesse Neigong conseguiria resistir ao som fatal. Foi nesse momento que me desesperei. Caramba, o que está acontecendo? Então é uma música? É uma onda energética? O que é isso? Aquela mulher esquisita falava e parecia que eu ouvia muito bem. Falava que se tivéssemos mesmo que fosse só um pouquinho de Neigong, conseguiríamos resistir pelo menos por 1 minuto, que era o tempo que duraria o teste. Mais uma vez, o ruivo gritou dizendo que todos que aguentassem 1 minuto passariam no teste. Deu a ordem para aquela mulher começasse a porcaria do trem. Não demorou muito e aquele som nojento começou a invadir todo o ar. Até mesmo aqueles que tinham evoluído na minha frente não conseguiam aguentar. Não demorou e aquele som maldito me pegou. Eu vi as pessoas na frente passando mal, vomitando e tendo seus ouvidos prestes a explodir. Todos começavam a se remexer como se fossem baratas prestes a morrerem. No entanto, os candidatos dos 6 clãs e outros maiores estavam aguentando bem. No meio de tudo, tinha alguns que se comportavam como se estivessem escutando uma música boa, suave e agradável aos ouvidos. E quando aquela mulher notava isso, suas mãos pareciam que enlouqueciam e tocavam ainda mais. Mesmo assim, dava para notar que os candidatos dos 6 clãs tomaram o remédio desde criança que o permitiam juntar muito Neigong. Deveriam estar pensando que, como eu jurei nunca aprender, estaria passando por maus bocados e que me encontrariam jogado no chão. O que era um tormento para muitos era apenas uma prova que duraria 1 minuto, e a mulher cada vez mais fazia umas caretas estranhas enquanto continuava. Agora, até mesmo para aqueles que tinham a vida fácil, não pareciam estarem lidando bem com tudo isso. E quanto mais se aproximava do fim do teste, mais aquela mulher aumentava o som, parecendo que suas mãos eram máquinas. Tudo aquilo era uma prova muito complicada. Parecia que realmente o fim do mundo chegaria de dentro para fora. Enquanto isso, a mulher que parecia estar fitada com seus olhos grandes e arregalados na minha direção, tentava fazer de tudo aumentando o som para que eu caísse. Coitada, deveria ver aquela careta horrorosa dela e parar com isso. Será que não sabe que eu sou melhor que todos e que tenho uma tecnologia futurística? Quando eu olhei para o lado, vi que todos estavam caídos e eu sequer estava simplesmente me dando bem. Apesar de metade de todos estarem jogados no chão, eu me mantinha de pé. Dava para perceber que alguns estavam sofrendo cortes internos. Era estranho saber que eu estava bem, mesmo não sabendo nada sobre aquelas artes marciais que poderiam salvar a vida de alguém. Mas Nano me preveniu.
Falou que ela estava sentindo poderosas frequências altas e baixas do instrumento e tinha possibilidade de danos sérios em meu corpo. Por isso, resolveu ativar o modo defensivo de emergência para bloquear as ondas. Mais uma vez, tinha sido salvo pela nanotecnologia. Só então notei que era por isso que eu não estava sendo tão afetado quanto os outros. Ela tinha desabilitado minha audição temporariamente de primeira, e eu não entendi muito o que ela quis dizer, mas se não estava me afetando, deveria ser alguma coisa boa. A mulher me encarava, e por que não encarar ela de volta, já que para mim não passava de uma bruxa? Cada vez mais os olhos dela pareciam tomar uma proporção gigantesca. Os olhos dela pareciam intimidadores. Foi aí que Nano perguntou se eu queria bloquear também a visão, mas eu estava satisfeito, queria olhar nos olhos daquela bruxa. Ela era tão previsível que até aquele ruivo notava a impaciência na performance dela. Não era segredo que o clã do som se tornou mais forte do que no começo. Deveria ser muito para os menores de 20 anos de Neigong. Até mesmo o ruivo notou que eu era o motivo dela estar sendo tão persuasiva. Também vi a cara daquele ruivo enquanto se divertia vendo que poderia até começar a cronometrar quanto tempo eu duraria. Isso me fez querer durar uma eternidade. Claro que esse teste não poderia durar para sempre, já que as outras pessoas estavam começando a ter danos auditivos severos. Até mesmo as pessoas dos 6 clãs e favoritinhos estavam tendo certa dificuldade de se manterem firmes. Até mesmo eles já estavam impacientes, querendo saber por que a mulher tocava tão intensamente. Dava para ver que a expressão facial também estava distorcida. Todos podiam assumir que ela estava de verdade brava. Agora vocês sabiam que era por minha causa, aí é outros 500. Deveriam saber porque teve um momento que aquele bastardo inútil se virou para olhar para mim. Foi então que todos os outros nojentos fizeram a mesma coisa. Achavam que só por serem dos 6 clãs e terem me enganado para que eu não aprendesse o que eles fizeram tanta questão de aprender, eu já estivesse caído morto no chão. Grande foi o espanto daqueles infelizes quando notaram que eu estava bem e pleno. Agora ficava a dúvida, como eu tinha conseguido sem que usasse nenhum Neigong? Até mesmo porque eu nem sequer parecia cansado em nenhum momento, enquanto todos aqueles mimadinhos estavam se esvaindo em seu suor e cansaço. A raiva de todos eles contra mim era evidente agora. Todos achavam que eu tinha burlado as exigências deles e trapaceado, aprendendo o que todos eles aprenderam por toda a vida.